licença. Obrigado. Então, damos início à nossa sessão do Tribunal do Júri. Antes de chamar os jurados, eu gostaria de chamar os réus aqui presentes. Por gentileza, os réus tomem seus devidos assentos, enquanto nossos segurança fazem a escolta deles. Antes de declarar aberta a sessão em plenário de julgamento do Tribunal do Júri, como presidente desse tribunal, gostaria de chamar e apresentar em plenário todos os participantes do nosso conselho de sentença, ou seja, os nossos estimados jurados. Eu gostaria que, ao serem chamados, por gentileza, tomem seus respectivos assentos, seus lugares. A nossa escrivã e auxiliar Sara irá lhes ajudar. Quero primeiramente chamar aqui a primeira jurada, senhora Cecília Ildiane Luz. Chamo também a senhora Adara Lames Geraldo. Chamo também a senhora Ana Beatriz Leal. Ana Júlia Lindner. A senhora Raíssa Conceição. A senhora Sabrina. E, finalizando os 7 jurados, a senhora Thaísa dos Santos. Todos postos em seus lugares, quero dar início ao nosso julgamento. Eu, Guilherme Fernandes Dornelles Júnior, juiz de direito, sob o poder constitucional garantido a mim, declaro então nessa noite aberta a nossa sessão do Tribunal do Júri. Nessa noite nós estamos reunidos aqui para o julgamento do caso de grande importância e complexidade que envolve os senhores, os empresários, Gustavo Henrique Alves de Moraes e o senhor Jefferson Gabriel Zimpel. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes, a todos os familiares, incluindo também o Conselho de Sentença, os membros do júri, as testemunhas que estão sentadas na nave do templo. Também quero cumprimentar aqui também os representantes do Ministério Público. Hoje nós temos aqui a doutora Veroline, está ali, a doutora Maria Eduarda Schmidt, a doutora Júlia Caroline Nunes e a doutora Kathleen de Andrade Marques. Sejam bem-vindas, doutoras. Também saúdo e faço menção dos advogados de defesa, na pessoa das doutoras Naila, cadê a doutora Naila? Está ali. A doutora Fernanda, os doutores Cauã e o doutor José. Então, registrado a apresentação e saudação a todos os presentes, vamos ao que interessa, vamos à descrição e à narrativa dos fatos. Para todos entenderem, hoje, o Ministério Público, à minha direita, representado pelas promotoras de justiça, apresentou denúncia tipificada no artigo 121 do Código Penal, além, é claro, das denúncias de crime ambiental e econômico contra os senhores Gustavo,
Alves de Moraes, Jefferson Zimpel, que são ambos sócios da mineradora Vale Amarelo. Os fatos em questão. Os fatos em questão ocorreram no dia 5 de novembro do ano de 2015, quando as barragens de rejeito de minério, situadas em Mariana, romperam-se, liberando aproximadamente 62 milhões de metros cúbicos de resíduos tóxicos na barragem. Esses resíduos se espalharam pelo Rio Salgado, atingindo o município de Governador Valadares. Eu quero que vocês entendam que o que está sendo julgado hoje aqui, esse evento resultou na morte de 270 pessoas, além de causar diversos impactos econômicos e ambientais na região. Por isso, os senhores Gustavo Alves de Moraes e Jefferson Gabriel Zimpel são acusados de agirem com dolo eventual. E aqui eu quero me permitir explicar rapidamente o que é o termo dolo eventual. Ou seja, eles não tiveram a intenção de cometer o crime, porém, eles assumiram o risco ao saírem da sua casa, ao saírem do seu lar. Então, eles permitiram a continuidade das operações, mesmo estando cientes das condições precárias e dos riscos de rompimento da barragem, sem adotar as devidas e necessárias medidas contra essa tragédia. Narrados os fatos, gostaria rapidamente de explicar as regras e procedimentos que serão seguidos nesse tribunal. Teremos inicialmente a apresentação da promotoria. Eles vão chamar a testemunha aqui à frente, com o dever e o compromisso legal de responderem nada mais do que a verdade. Depois vai ter os advogados de defesa, vão fazer interrogatório, e assim a gente vai dar seguimento até um momento em que as senhoras juradas vão ter que fazer uma pausa, fazer uma votação para decidir o futuro dos réus. Por isso, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra à nossa promotora, doutora Júlia Caroline Nunes. Com a palavra, doutora. Boa noite a todos. Sou promotora de justiça Júlia Caroline Nunes e é com grande honra que cumprimento o excelentíssimo doutor e juiz Guilherme Dornelles. Cumprimento também minhas ilustres colegas do Ministério Público, doutora Maria Eduarda, doutora Kathleen e doutora Veroline. Dirijo minhas saudações igualmente para os advogados de defesa, doutor José, doutora Naila, doutora Fernanda e doutor Cauê. Embora nos encontremos em lados opostos nessa ocasião, acredito firmemente que podemos manter uma convivência harmoniosa e respeitosa. Cumprimento também os digníssimos jurados, réus e testemunhas aqui presentes. É um prazer vê-los todos aqui esta noite. Para que todos compreendam o caso que estamos julgando hoje, trata-se de uma situação delicada, um crime bárbaro que resultou na perda de exatamente 270 famílias. Vidas arrancadas de suas famílias brutalmente, pela negligência e culpa exclusivamente dos réus Jefferson e Gustavo. Nossa missão como membros do Ministério Público é provar a culpabilidade deles e fazê-los cumprir a pena adequada pelo crime que cometeram. Para começar a provar a sua culpabilidade, o Ministério Público chama sua primeira testemunha, Cleiton. Você jura solenemente dizer a verdade, somente a verdade? Juro. Juro. Ah, tá. Boa noite. O senhor poderia, por gentileza, nos dizer o seu nome completo e profissão? Cleiton Eduardo Correia, 41 anos e pescador. O senhor poderia nos contar em poucas palavras como era a sua vida antes do rompimento da barragem? Sustentava minha família com a pesca e era uma vida até que razoável.
O senhor poderia nos contar como tem sido a sua vida após esse desastre? Como eu sustentava minha família só com a pesca, tá muito ruim, porque não consigo mais trabalhar. E é isso. Antes do rompimento da barragem, o senhor notou algo de diferente na água do rio? Sim, quando a gente ligava a torneira, sentíamos um gosto meio estranho e a água do rio ficou mais escura. Tenho uma última pergunta. O senhor pode confirmar com absoluta certeza que nenhum dos funcionários ou réus aqui presente procurou o senhor para fornecer alguma ou qualquer tipo de ajuda? Sim, fui apenas informado por vizinhos e recebi a ajuda apenas dos vizinhos. Agradeço sua presença, senhor Cleito. Promotoria dispensa a testemunha. Boa noite, senhoras e senhores do júri e pessoal que pode comparecer hoje. Meu nome é José Henrique e eu sou o advogado de defesa. Senhor Cleiton, para ter certeza que você foi um dos afetados, pode me dizer onde você morava e qual era esse rio que pegou a sua casa? Morava na margem do rio Salgado. Fica onde? No rio Salgado. Mas como é que eu vou ter certeza que você foi um dos afetados? Porque você falou que não recebeu a indenização, mas você teria que morar, né? Teria que ser um dos afetados para isso. Sim, eu morava na margem do rio. Então tá bom. Eu fecho as perguntas aqui. Agora, a acusação, a doutora Maria Eduarda, com a palavra e com a sua testemunha, doutora. Eu sou a promotora Maria Eduarda e chamo a testemunha Maria Luísa. Se os seguranças puderem ajudar a dona Maria na locomoção, já que ela é uma vovozinha, pode ajudar. Você jura solenemente dizer a verdade, somente a verdade? Juro. Boa noite, senhora Maria Luísa. A senhora poderia me informar o seu nome completo e seu endereço para registro? Meu nome é Maria Luísa Deolindo. Eu morava em Governador Valadares, atualmente moro em Belo Horizonte com minha filha. Senhora Maria Luísa, poderia me descrever o que aconteceu no dia do desastre? Durante o desastre, eu estava na casa da minha amiga em uma montanha e, infelizmente, meu marido se encontrava em casa. Você poderia detalhar o impacto que a lama e a água tóxica causou nos seus bens pessoais? Destruiu a minha casa, que eu morei por anos com meu marido e com a minha filha. Destruiu os móveis que eu comprei junto dele. Não sobrou um único documento ou qualquer foto do meu marido. Você poderia descrever como está a situação da sua família depois do desastre? Bem, fiquei desolada com toda a situação e sem saber o que fazer naquele momento. A senhora mencionou que sua família está doente. Poderia me descrever o que aconteceu? Com esse acontecimento, meu marido faleceu.
sinto que não posso voltar como estava antes. Sinto um imenso vazio. Você recebeu algum tipo de suporte ou compensação da mineradora ou do governo? Eu recebi ajuda do governo com alimentos, roupas, e eles também ajudaram durante o resgate. Muito obrigada pelo seu depoimento. Sem mais perguntas. Obrigada. Vocês que me confundiram. Vocês me confundiram. Vai. Sai. Eu achei que... Boa noite a todos. Eu sou a Naila, advogada de defesa. Boa noite, Dona Maria. Como a senhora está? Por enquanto, bem. Dona Maria, aonde a senhora morava na época do desastre? Eu morava, como eu falei anteriormente, em Governador Valadares, em São Vicente, ao lado do Rio Salgado. Dona Maria, qual foram as suas fontes afetadas diretamente por conta do desastre? Poderia contextualizar um pouco melhor o que você quer dizer com fontes? Suas fontes de rendas. Bem, eu e meu marido éramos aposentados, então eu dependia bastante da aposentadoria dele e da minha. Com isso, eu tive que, basicamente, reconstruir tudo que eu tinha na minha vida. Então, foi bastante afetada a minha renda. Atualmente, se estabilizou, mas naquele período foi devastador tudo. Certo. A senhora recebeu algum tipo de ajuda? Se sim, de quem foi essa ajuda? Eu recebi, como falei anteriormente, ajuda do governo apenas. Tá, então Do governo, no caso. então a senhora confirma que recebeu ajuda. Sim. Sem mais perguntas, Excelência, dispensa a testemunha. Dona Maria, permaneça um pouquinho só para eu fazer umas perguntas para a senhora, por gentileza. Dona Maria, quero lhe fazer 3 perguntas, que eu sei que vai acabar elucidando o caso, principalmente para os nossos jurados. Dona Maria, a senhora, antes do desastre, a senhora notou alguma diferença na água do rio? A senhora poderia saber, assim, estava mais sujo, estava normal, como que estava? Só para a gente poder entender realmente como que estava essa água antes do desastre. Eu não me aproximava muito do rio, porém, notei que a água estava com um gosto estranho. A água na torneira, é isso? Sim. Entendi. Tá. Outra pergunta, sobre a sua família. A senhora veio aqui e disse para nós que a sua família não recebeu suporte nenhum, não recebeu nenhuma assistência dos réus, é isso? Sim. Só recebeu do governo. Sim. Então, em nenhum momento a empresa, eu quero que vocês entendam aqui que eu não estou advogando, tá? Só estou questionando a testemunha sobre se realmente ela recebeu alguma assistência ou não dos réus. Em nenhum momento, nenhum representante da empresa procurou a senhora? Não que eu saiba. Não? Tá certo, então. Então, a senhora está dispensada. Muito obrigado pelo seu depoimento, tá bom? Muito obrigado. Agora daremos continuidade e a próxima testemunha é da acusação, a doutora Veroline, com a palavra. Boa noite a todos. Eu sou a promotora Veroline, gostaria de chamar aqui no palco a testemunha Fernanda para depor. Você jura solenemente dizer a verdade, somente a verdade? Juro. Boa noite, doutora Fernanda. Por favor, confirme seu nome completo, idade e profissão para registro. Meu nome é Fernanda Amaral Rodrigues, tenho 37 anos e eu sou engenheira ambiental.
Em seu depoimento durante a audiência, a senhora mencionou que o sistema de monitoramento estava desatualizado, certo? Sim. Pode especificar em qual aspectos? Os sistemas eram velhos e não tinham passado por atualizações técnicas necessárias para garantir a segurança das operações. A senhora também mencionou falhas graves no procedimento de segurança. Quais foram essas falhas? Houve negligências das incepções das barragens e não teve planos de contingência também. Quem mais estava ciente dessas falhas além dos réus? Todos. Na empresa, nós trabalhamos em conjunto e, principalmente, essas informações são cruciais para o andamento do trabalho diário. Doutora, a senhora pode nos detalhar como essas falhas contribuíram para o desastre? Certamente, as falhas impediram a identificação e a mitigação dos alertas a tempo. E os sistemas não detectaram as falhas e, quando finalmente perceberam, já era tarde, pois não havia um plano eficaz para a evacuação e para lidar com essa situação. A senhora está me dizendo, então, que todos sabiam das falhas, inclusive os réus, e não fizeram nada? Exatamente isso. Na sua opinião profissional, qual seria a ação correta a ser tomada diante dessas ações? A ação correta seria realizar uma evacuação preventiva das áreas de risco e implementar uma cotização robusta para lidar com qualquer tipo de emergência. Para finalizar, doutora Fernanda, a senhora tem mais alguma observação relevante sobre a conduta dos réus e as falhas de segurança na mineradora? Apenas que a negligência e a falta de responsabilidade dos réus foram fatores determinantes para toda a tragédia. Muito obrigado pelo seu depoimento, doutora Fernanda. Suas informações são essenciais para o processo. Sem mais perguntas, excelência. Boa noite, senhora Fernanda. Você fazia inspeções na Vale Amarelo e você poderia falar um pouco mais sobre essas inspeções? Eu era encarregada de trabalhar em fazer as máquinas funcionarem de forma sustentável. Entendi. Você pode me dar mais algum exemplo? Também era o braço direito dos réus. Eu entregava os relatórios diretamente à mão e se eles não recebiam, daí eu não sei o porquê. Entendi. Sem mais perguntas. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Eu gostaria de saber, eu sei que o doutor José já fez essa pergunta, mas eu queria saber como que funcionava esse acesso entre a senhora e os réus. Como que era a conexão? Por quê? Eu pergunto isso, doutora Fernanda, pelo seguinte: nós entendemos que a senhora, nos seus depoimentos, trabalha há mais de 15 anos na empresa, então tem uma conexão muito forte com os réus. Eu gostaria de saber se nesses relatórios existia uma outra pessoa superior, hierarquicamente falando, ou seja, acima da senhora, que recebia esses relatórios. Ou seja, que dificultaria o recebimento por parte dos réus. A senhora teria essa informação para nos passar? Assim que o relatório chegava na empresa, era entregado diretamente para mim e eu iria entregar à mão para os réus. Certo. Então, você confirma que todos os relatórios, todos os documentos de monitoramento eram entregues em mãos para os réus? Exatamente. Qualquer um deles? Sim. E se eles falarem aqui que a senhora em nenhum momento entregou, de que maneira a senhora poderia nos provar que entregou esses documentos? Temos e-mails e registro confirmando que teve essa entrega, e se eles não receberam, foi falha deles. Certo. Então, a senhora tem sempre uma cópia protocolada de todos os documentos que a senhora entrega diretamente para os réus? Sim. É isso? Certo. Sem mais perguntas. Dispensado. Obrigado pelo seu depoimento, doutora. A acusação não tem mais nenhuma testemunha? Não, né? Certo. Então, vamos agora às testemunhas por parte da defesa. Vamos lá. Doutor José, com a palavra.
Bem, boa noite de novo. Primeiramente, eu gostaria de pedir que tirasse as algemas dos réus, pois isso pode criar uma perspectiva negativa para os jurados. E eles também não têm nenhum risco e nenhuma ameaça. Certo. Só vou registrar aqui, doutor, e eu já libero aqui as algemas. Senhores de segurança, por gentileza, retirem as algemas. Sob o preceito da ampla defesa e o princípio legal da defesa, nós estamos retirando as algemas dos réus. Certinho? Com a palavra, doutor. Gostaria de chamar o engenheiro Gabriel. Você jura solenemente dizer a verdade, somente a verdade? Juro. Senhor Gabriel, poderia dizer seu nome completo e sua idade para registro? Meu nome é Gabriel Oliveira Schmidt, tenho 40 anos e sou engenheiro responsável pelo monitoramento das barragens. Senhor Gabriel, poderia nos dizer os procedimentos de segurança da barragem? Os procedimentos eram feitos através de sensores e que eles mostravam dados atuais e dados em tempo real. Tinha algum indício na hora de um risco iminente que poderia acontecer esse abalo sísmico? Não, os dados não indicaram nenhum abalo sísmico ou alguma coisa. Muito obrigado. Sem mais perguntas. Boa noite, senhor Gabriel. O senhor mencionou que trabalha no Vale Amarelo há 15 anos e é responsável pelo monitoramento das barragens. Poderia detalhar quais são as principais componentes do sistema de monitoramento que vocês utilizam? Sensores de pressões. Poderia especificar a frequência com que esses sistemas são verificados e calibrados? Diariamente. O senhor afirmou que os sistemas não indicaram nenhum risco iminente antes do rompimento da barragem. Poderia explicar como é possível um desastre dessa magnitude ocorra sem qualquer aviso prévio do sistema de monitoramento? A gente não tinha como calcular porque foi algo natural. Foi um desastre natural. A empresa recebeu algum alerta ou recomendação da consultoria externa ou auditoria sobre a necessidade da melhoria do sistema de segurança antes do desastre? Sim. Poderia especificar quais recomendações estavam em processo de implementação e, com isso, poderia ter impacto na segurança das barragens? Análise dos sensores. Senhor Gabriel, considerando sua experiência e responsabilidade na Vale Amarelo, o senhor acha que houve falhas sistemáticas na cultura de segurança da empresa que contribuíram para o desastre? Não acho. Muito obrigada pelo seu depoimento. Sem mais perguntas. Obrigado. Vamos, então, ao próximo advogado, que fará as acusações, a defesa, desculpa. A doutora Naila, é isso? Ou a doutora Fernanda? Doutora Fernanda com a palavra, então, e a testemunha. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou advogada de defesa e eu chamo para depoimento o senhor Renan.
Você jura solenemente dizer a verdade, somente a verdade? Juro. Boa noite, Sr. Renan. Por favor, pode confirmar o seu nome e sua profissão para registro? Sou Renan Felipe Vieira, consultor de segurança das barragens e também especialista em segurança de barragens. Sr. Renan, o senhor foi contratado para realizar auditorias independentes na Vale Amarelo. Podia explicar o propósito dessas auditorias? Sim, claro. É verificar a conformidade das barragens e também perceber qualquer risco que poderia surgir. Quantas auditorias o senhor realizou e em que período? Eu realizei 6 auditorias ao longo de 4 anos, e sendo que a última foi 3 meses antes do incidente. Com essas auditorias, como você explica qual era a condição geral das barragens? Em geral, as barragens estavam todas em conformidade e qualquer risco que surgia, os réus eles estavam prontamente disponíveis para resolver todos os riscos que eram percebidos, né? O senhor pode confirmar que os réus seguiram rigorosamente as recomendações feitas? Sim, posso confirmar. Eles seguiam rigorosamente as recomendações. Em suas auditorias, o senhor encontrou algum risco iminente? Não que não tenha sido tratado pelos réus. Bom, na sua opinião profissional, como o senhor avalia as atitudes dos réus diante das barragens? Eu considero a postura deles como positiva, já que eles demonstraram bastante seriedade e compromisso com a segurança das barragens, sempre se mostrando prontos para a resolução de qualquer problema. O senhor acredita que a tragédia poderia ser prevista ou até mesmo evitada, considerando as suas auditorias? Bem, esse foi um evento natural inesperado e acredito que com a tecnologia e procedimentos em vigor que conhecemos, dificilmente iríamos prever. Muito obrigada pelo seu depoimento. Sem mais perguntas. Senhor Renan, o senhor mencionou que já participou de 6 auditorias no Vale Amarelo. Em alguma dessas auditorias foram identificados problemas que não foram totalmente resolvidos? Veja, totalmente resolvidos não, porque era perceptível a disposição que os réus tinham na resolução de cada um dos casos que apareciam. Poderia detalhar algum exemplo específico de uma recomendação que foi feita e implementada pela empresa? Desculpa, a memória está falhando um pouco agora. Durante as suas auditorias, o senhor identificou algum risco potencial que poderia evoluir para um desastre se não fosse tratado adequadamente? Bem, todos os riscos que surgiram, independente de sua escala, foram todos resolvidos pelos réus. Senhor Renan, em sua opinião, os protocolos de segurança do Vale Amarelo são suficientes para prevenir os desastres como o que ocorreu? Bem, as auditorias mostraram que sim. Se os protocolos de segurança eram tão adequados, como explica a tragédia que tem ocorrido? Bem, como eu disse anteriormente, a natureza é muito difícil de prever e a gente ainda tem muito que evoluir em tecnologia. E, bem, eu posso confirmar que os réus eles fizeram o seu possível para evitar qualquer tragédia e, eventualmente, mesmo que não pudesse ser evitada o rompimento da barragem, eles tinham um plano de contingências bem complexos, que, inclusive, foram colocados em ação assim que descobriram o rompimento das barragens. Senhor Renan, a Vale Amarelo realizou alguma ação preventiva específica que foi recomendada por suas auditorias para evitar isso? Não me recordo. Em algum momento, houve algum tipo de pressão ou influência da administração da Vale Amarelo para que os relatórios de auditoria fossem favoráveis? Favoráveis? Não. Em sua opinião, há alguma responsabilidade da administração da Vale Amarelo no desastre, mesmo com as auditorias e sistemas de monitoramento? Desculpa, pode repetir a pergunta? Em sua opinião, há alguma responsabilidade da administração da Vale Amarelo, mesmo com as auditorias e os sistemas de monitoramento? Bem, eu acho que sim, mas eu poderia dizer que cumpriram bem o papel deles. Ok, sem mais perguntas. Certo. Senhor Renan, eu tenho só algumas perguntas para fazer algumas considerações para nós
tentarmos entender aqui com que frequência esses relatórios eram entregues e para quem é entregues. Eu não sei para os senhores jurados, mas para esse juízo ainda não ficou claro. No momento em que o senhor preparava o seu relatório até a entrega, até a chegada em mãos dos réus, como que funcionava? Poderia, por gentileza, descrever para nós? Bem, eu, como auditor independente, ia nas barragens e fazia minhas verificações e usava meus instrumentos para poder ver como estavam as condições das barragens, inclusive alguns documentos do plano de contingência. Mas boa parte do trabalho da análise desses dados eu fazia em casa. E assim, quando estivesse tudo pronto, eu finalmente passava isso para os réus. Tá. Deixa eu fazer um paralelo aqui, então. Vamos lá. Eu vou, que fique registrado, quero registrar aqui, que a testemunha disse, e eu acredito que todos ouviram, que a testemunha disse que fazia os relatórios em casa. Correto, senhor Renan? O senhor afirma? Sim, eu tinha um escritório lá, era adequado para isso, mas boa parte do tempo eu realmente passava dentro da empresa. Mas primeiro havia uma coleta de dados na empresa. Sim, e também no... E aí depois o senhor fazia o relatório em casa, é isso? Sim. Confirma, então? Por que eu quero entender isso, senhor Renan? Eu quero entender se realmente esses documentos estavam ou não chegando nas mãos dos réus. Porque os réus, eles estão alegando que receberam os documentos. Mas, pelo que nós entendemos e no seu depoimento, não era frequente esses relatórios. Até porque o senhor diz que o senhor aqui é um consultor de segurança independente, ou seja, não é algo habitual. Por isso que nós estamos aqui tentando saber mais informações sobre isso. Então é por isso que eu quero mais uma vez perguntar para o senhor, como era esse acesso até o relatório chegar nas mãos dos réus? Mais uma vez, senhor Renan. Bem, eu não entendi muito bem sua dúvida, só que como eu tinha um escritório em casa, eu creio que, e como eu sou independente também, e trabalho para uma instituição governamental, boa parte da minha ação é realmente no meu escritório em casa, onde eu pego os dados e verifico se estão de acordo com as normas vigentes. Né? Certo, vamos lá. Então, a última pergunta. O senhor falou que os réus, até a doutora Fernanda veio aqui e falou, que os réus eram rigorosos na análise desses dados, certo? Em algum momento, os réus brigaram com o senhor por ter feito algum relatório errado ou não? Não. Não? Sem mais perguntas. Então, a testemunha está dispensada. Muito obrigado pelos depoimentos, senhor Renan. Agora, para finalizar, então, nós temos a doutora Naila, é isso? Agora com a testemunha. Eu sou a advogada Naila e eu chamo a senhora Laíse para dar o seu depoimento. Você jurou solenemente dizer a verdade, somente a verdade? Juro. Boa noite, senhora Laíse. Confirme seu nome e sua profissão para registro. Boa noite, meu nome é Laíse da Silva e sou geóloga. Há quanto tempo a senhora trabalhava na empresa Vale Amarelo e qual era a sua profissão? Exatamente. Eu trabalho na Vale Amarelo há muitos anos e eu trabalho com a análise geotécnica das barragens. A senhora pode confirmar que todas as análises e procedimentos estavam em conformidade com as novas vigentes? Sim, todas as análises eram sempre vistas e estava tudo em ordem. A senhora mencionou que colaborou em projetos de responsabilidade social com a Vale Amarelo, certo? Sim. Pode nos falar sobre a postura dos réus nesses projetos? Os réus sempre tinham uma postura ótima em todos os projetos. Eles não só seguiam corretamente tudo com as barragens, mas sim com todas as comunidades que tinham ao redor delas.
Senhora Laíse, qual era a relação que a senhora mantinha com os réus? Apenas de chefe para funcionários. Certo. Como a senhora avalia o comportamento na gestão das barragens dos réus? Eles sempre analisavam tudo, eles sempre estavam atentos a tudo, então eu dou um feedback muito bom quanto a isso para eles. Senhora Laíse, além dessas perguntas que eu fiz, tem algo a mais que a senhora deseja falar? Sim. Pode falar. Bom, era em 3 meses a gente fazia todas as análises. Eu queria falar que 3 horas antes, eu me lembro muito bem desse dia, como se fosse ontem. Foi algo terrível para muita gente, inclusive para mim. Eu morava lá. Isso foi horrível, horrível. 3 horas antes, a gente tinha feito uma sirene que tocava. Todos da cidade estavam cientes disso. E 3 horas antes, a sirene tocou na cidade toda. Meus pais me mandaram mensagem desesperados, então isso não afetaria só as comunidades que estavam lá, mas também a mim, porque eu fazia parte disso. Então eu queria falar que foi horrível, mas todos foram avisados. Ok, sem mais perguntas, Excelência dispensa a testemunha. Boa noite, senhora Laíse. Boa noite. Senhora Laíse, a senhora mencionou que trabalha no Vale Amarelo há vários anos. Poderia nos especificar há quanto tempo? Aproximadamente 5 anos. Durante esses 5 anos, quantas vezes a senhora realizou análises geotécnicas nas barragens do Vale Amarelo? As análises eram vistas de 3 em 3 meses. A senhora mencionou que os dados disponíveis à época não indicaram risco iminente de rompimento. Pode nos dizer quais dados foram analisados e quais métodos foram utilizados? Eram analisados os solos e as estruturas da barragem sempre. A senhora pode detalhar como os resultados dessas análises eram reportados e quem recebia esses relatórios? Todas as análises eram feitas em laboratórios, pelos solos e nas estruturas, e os réus receberam essas análises. A senhora mencionou que os réus seguiram todas as normas e diretrizes de segurança. Pode nos fornecer alguns exemplos específicos de como essas normas foram seguidas? Eles sempre faziam de tudo pela empresa, então acredito que, em tudo, sabe? Porque sempre todos os funcionários, eles eram guiados para fazer as coisas certas, e eles, como chefes, acho que fizeram um ótimo trabalho com isso. Senhora Laíse, a senhora acha que poderia ter sido feito algo diferente para evitar essa tragédia? Não, porque como foi algo natural, não tem como prever isso. Em relação ao seu relacionamento com os réus, eram realmente só relacionamentos de trabalho? Sim. Muito obrigada pelo seu depoimento. Sem mais perguntas. Defesa não tem mais nenhuma testemunha? Correto? Podemos, então, agora iniciar com o interrogatório dos réus. Eu gostaria de chamar aqui o senhor Gustavo Henrique Alves de Moraes para depoimento. Por gentileza. O senhor pode tomar seu assento? Obrigado. Eu só gostaria, senhor Gustavo, antes do senhor fazer o seu depoimento, que o senhor tem o direito legal previsto na Constituição e no Código de Processo Penal de permanecer em silêncio em todas as perguntas. Apenas quero reforçar aqui que o senhor está garantindo o seu direito legal, caso o senhor queira optar. Farei essa mesma explanação para o senhor Jefferson, de igual modo. Então, gostaria de registrar aqui que esse juízo está concedendo ao réu o direito de permanecer calado. Por isso eu pergunto, senhor Gustavo, o senhor entende esse seu direito? Certo. Vamos então agora à testemunha
é da doutora Naila. É isso. Boa noite, senhor Gustavo. Confirme seu nome completo e sua profissão para registro. Eu me chamo Gustavo Henrique Alves de Moraes e sou proprietário e dono da mineradora Vale Amarelo. Senhor Gustavo, aonde o senhor estava no dia 5 de novembro de 2015? Eu estava em São Paulo participando de uma conferência de negócios. Tenho passagens aéreas e comprovantes de hotéis que provam isso. Qual era a sua função especificamente na empresa Vale Amarelo? Bom, fui eu quem deu início às atividades na mineradora. E há quanto tempo o senhor trabalhava na empresa? Desde o início, fui eu quem deu início às atividades na mineradora. O senhor estava ciente de qualquer relatório ou inspeção que indicasse o risco iminente de rompimento? Não estava ciente, pois foi algo inesperado e repentino. Nos demos conta algumas horas antes e foi quando avisamos todo mundo. A empresa recebeu alguma advertência ou recomendação de autoridades ou consultores independentes que não foram seguidas? Se sim, qual foi sua reação e ação em relação a isso? Sim, recebemos uma advertência anexada a uma grande multa. Inclusive, realizamos diferentes mudanças dentro e fora da empresa. Senhor Gustavo, você sempre seguiu rigorosamente todas as normas e regulamentações aplicadas à atividade da mineração no Brasil? Sempre seguimos todas as normas e regulamentações. Temos um compromisso inabalável com a ética e a legalidade. E fora esse processo, o senhor já teve outros? Não, esse é o primeiro processo que recebi. O senhor poderia comentar sobre o relatório da Auditoria de Segurança da Barragem emitido em junho de 2015? Esse relatório atesta que a barragem estava em conformidade com todos os requisitos legais. Isso inclui segurança estrutural e as medidas preventivas implementares. Tinha alguma forma dos funcionários prever o acontecido ou até mesmo evitar a tragédia? Bom, foi algo repentino. Descobrimos algumas horas antes, então foi quando avisamos todo mundo. Certo. Sem mais perguntas, dispenso a testemunha. Boa noite, queridos jurados, e boa noite a todos os presentes. Boa noite ao senhor também, senhor Gustavo. Poderia nos explicar sobre o fato de haver provas contundentes sobre a irregularidade das barragens? Eu prefiro me manter calado. Intrigante, para alguém que afirma com veemência ser inocente, você foge de perguntas muito facilmente. Proteste? Fique registrado que a acusação tentou interrogar o réu. No entanto, o réu valeu-se do seu direito legal e constitucional de permanecer em silêncio. Senhor Gustavo, não quero mais bater nesse ponto. Não vou lhe fazer nenhuma pergunta, não vou lhe perguntar nada. Eu gostaria apenas que o senhor exercesse agora o seu direito de defesa, expondo alguma coisa que não lhe foi perguntada no dia, que o senhor gostaria de adicionar e acrescentar. Talvez algo que, valendo-se da sua integridade, de como o senhor é no dia a dia, de como foi a sua infância, de como isso pode ajudá-lo para com que o senhor convença aqueles jurados a absolverem o senhor. O senhor entendeu a minha pergunta? Sim. O senhor gostaria de fazer essa explanação? Sim. Certo. Então, antes do senhor falar, só vou registrar aqui, tá bom, senhor Gustavo? O réu não vai responder pergunta, porém, decidiu contar a sua defesa. Certo. Senhor Gustavo, então, agora, com o tempo. Bom, desde sempre eu fui uma pessoa muito ética, uma pessoa muito humilde, que veio de uma família humilde, conseguiu crescer na vida e ser dona de uma das maiores mineradoras do Brasil. E, como eu disse, meu compromisso com a ética é incrível e eu jamais falharia como pessoa
que isso não foi da minha vontade, não foi algo que estava completamente nas minhas mãos, porém, bom, eu acho que é isso. Certo, o senhor quis dizer no final que foi sem intenção, totalmente sem intenção. Isso. Ocasional, certo. Então, não quero acrescentar mais nada, então. Esse é seu momento, senhor Gustavo, de Não. falar. É só Não? isso. Certo. Então, agora, o juízo dispensa também o réu. Senhor Gustavo, pode retornar para o seu lugar. Muito obrigado. E agora nós chamamos o réu, o senhor Jefferson Zimpel. Por gentileza, senhor Jefferson. Por gentileza, pode sentar? Isso. Senhor Jefferson, como juiz do caso, como presidente dessa sessão, eu devo mais uma vez fazer as mesmas considerações que eu fiz ao senhor Gustavo, tá bom? Então, se o senhor quiser exercer também o seu direito de permanecer calado, fica a seu critério. Ou se o senhor falar, não, eu quero realmente manifestar, mostrar a minha defesa, fica no seu tempo. O senhor entende? Entendo. Certo. Vamos lá, então. Antes de fazer aqui, passar a palavra à defesa, eu gostaria de, para registro, que o senhor pudesse nos informar o seu nome completo, a sua idade e a sua profissão atual. Meu nome completo é Jefferson Gabriel Zimpel, tenho 28 anos e sou empresário e proprietário da mineradora Vale Amarelo. Certo. Vamos lá. Eu vou, antes de passar para a defesa, eu quero só fazer algumas considerações e algumas perguntas, se a defesa permite. De acordo? Vamos lá. Senhor Jefferson, eu quero apenas saber algumas coisas básicas para nós conseguirmos montar um cenário, montar uma linha do tempo para poder fazer todo esse trajeto na vida cotidiana do senhor como empresário da Vale Amarelo. Certo? Vamos lá. Eu gostaria de perguntar para o senhor, como que é a sua relação com os seus funcionários? Eu tenho uma relação ótima com eles, sou sempre amigável e respeitoso, eu prezo sempre pelo melhor deles. Certo. Com que frequência existem festas de confraternização na empresa? A gente faz uma festa por ano, no final do ano, e essa festa só ocorre quando todas as normas e regras são cumpridas de uma forma certa. Certo. Eu não quero induzir o senhor ao erro, mas eu devo perguntar. Os seus funcionários são considerados colaboradores ou são considerados como amigos? Eu acho que isso varia muito. Dentro da empresa são colaboradores e fora são amigos. Certo, entendi. Então agora eu passo as perguntas da defesa e depois no final eu gostaria de fazer algumas considerações. Boa noite, senhor Jefferson. Poderia confirmar seu nome completo e sua profissão? Meu nome é Jefferson Gabriel Zimpel, eu sou empresário e proprietário da mineradora Vale Amarelo. Senhor Jefferson, você e o réu, Gustavo, sempre cumpriram todas as normas e regulamentações aplicáveis à mineração? Sim, a gente sempre segue todas as normas e regulamentações e nossa prioridade é manter isso de forma ética e responsável. Poderia falar sobre os treinamentos de segurança e emergências realizados no Vale Amarelo? Todos os nossos funcionários recebem treinamento regular e procedimento de emergência. Onde o senhor estava no dia do desastre, dia 5 de novembro de 2015? Eu estava em Brasília, numa reunião de negócios com investidores, e eu tenho uma agenda oficial que comprova a minha ida para lá. Certo. Jefferson, como você responde às alegações de que a Vale Amarelo não seguiu as normas de segurança? Essas alegações são mentiras, são infundadas. Temos documentos que comprovam que a gente sempre segue isso. Tenho só uma última pergunta. Alguma vez o senhor já foi capaz de bater, machucar ou até mesmo matar alguém?
Eu não tenho coragem para isso. Eu nunca briguei em bar, escola, rua, e isso não faz parte de mim. Obrigado pelo seu depoimento. Sem mais perguntas. Pela ordem, excelência. Posso me aproximar? Antes de começar, gostaria de pedir desculpa a todos pelo meu tom de voz, mas eu acho impossível a gente começar esse julgamento com um tom de voz calmo e com um tom de voz tranquilo, até porque nós estamos falando aqui sobre a morte de 270 pessoas. São 270 vidas tiradas por ato de irresponsabilidade dos réus. Senhor Jefferson, poderia nos contar como foi exatamente o seu dia, no dia 5 de novembro de 2015, o que o senhor fez nesse dia e quais reuniões e quais a importância de cada uma delas? Poderia repetir a pergunta, por favor, de uma forma mais simples? O que o senhor estava fazendo no dia 5 de novembro de 2015? Como eu falei, eu estava em uma reunião de negócios. Aonde era essa reunião? Aonde era essa reunião? Pode repetir, por favor? Aonde era essa reunião? Em Brasília. Senhor Jefferson, nas reuniões que o senhor citou, em alguma delas teve algum estresse? Vou dar um exemplo. Eram todas especificamente de negócio ou era apenas planejamento e apresentação? Era apenas planos de negócio, como eu falei, eu estava com investidores e a gente estava fazendo coisas que investidores fazem, né? Tipo? Exemplos. Investir. Senhor Jefferson, quais atitudes o senhor tomou ficando sabendo da queda da barragem? Senhorita, quer juntar? Não, muito obrigada. Senhor Jefferson, em que momento o senhor entendeu que deveria retornar para Minas Gerais e ver o resultado da queda das barragens? Pode repetir, por favor, porque tinha muito barulho e eu não entendi a pergunta. Senhor Jefferson, em que momento o senhor entendeu que deveria retomar para Minas Gerais e ver o resultado da queda das barragens? Assim que me avisaram sobre o ocorrido, eu voltei imediatamente. O senhor estava ciente das condições precárias e dos riscos imediatos das barragens, sim ou não? Não. Você tinha conhecimento do que estava acontecendo dentro da sua empresa? Não é um negócio comum, pois, como falei, foram 270 mortes. Eu não tenho consciência disso, porque não foi minha culpa, não foi culpa de ninguém, foi uma catástrofe natural. O senhor considera o lucro em primeiro lugar? Não. Podemos ver isso claramente. Para finalizar, senhor Jefferson, o senhor está me dizendo que em suas reuniões em Brasília não teve nenhum estresse, eram super de boa e mesmo assim o senhor não poderia pegar um avião ou jatinho da empresa e vir de Minas Gerais para ajudar as famílias afetadas? Pode repetir a pergunta? Para finalizar, senhor Fernando, o senhor está me dizendo que em suas reuniões em Brasília não teve estresse, era super de boa e mesmo assim o senhor não poderia pegar um avião ou um jatinho da empresa e vir direto para Minas Gerais ajudar as famílias afetadas? A senhorita errou meu nome. Pode repetir? A senhorita errou meu nome. Senhor Jefferson? Você falou Fernando. Falei Jefferson. Então repete a pergunta.
Para finalizar, senhor Jefferson, o senhor está me dizendo que em suas reuniões em Brasília não teve estresse e era super de boa, e mesmo assim o senhor não poderia pegar um avião ou jatinho da empresa e vir direto para Minas Gerais ajudar as famílias afetadas? Todas as reuniões causam estresse, porém eu deixei isso de lado e vim para cá para ajudar. Alguma família sua foi afetada? Não. Sem mais perguntas, excelência. Certo. Senhor Jefferson, eu tenho alguns questionamentos para lhe fazer. O doutor José, representando a defesa, veio até este juízo e apresentou impugnação solicitando adiamento e anulação do julgamento, diante de um fato novo. Eu gostaria que a Ana, por gentileza, pudesse mostrar para a acusação essa foto. E eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas e eu espero, senhor Jefferson, sinceridade, pois isso vai contribuir para o seu depoimento. O senhor, por acaso, conhece algumas das juradas aqui presentes nessa noite? Sim ou não? Sim. O senhor, em algum momento da sua vida, manteve um relacionamento íntimo e consensual com algumas dessas juradas? Sim ou não? Sim. Sim? Então, o senhor poderia, por gentileza, apontar e identificar com o nome dessa jurada, por gentileza? A jurada é a Raíssa. Certo. Que fique registrado que o réu conhece e manteve relacionamento com a jurada Raíssa. Certo, senhor Jefferson, obrigado pela sinceridade. Eu digo isso pois a defesa apresentou esse documento e eles alegam impugnação e adiamento desse juízo, por considerar a senhora Raíssa como suspeita, ou seja, por afinidade, ela não poderia estar nesse juízo. Porém, eu vou investigar ainda nesse juízo para poder confirmar se a gente mantém ou não a senhora Raíssa como nossa jurada. Certo, agora então, uma última pergunta para o senhor em relação a isso. O senhor manteve ou mantém um relacionamento amoroso com a senhora Raíssa? Pode repetir a pergunta, por favor? O senhor manteve ou mantém, ou seja, o senhor já acabou o namoro ou está rolando ainda alguma coisa? Acabou tudo? Acabou tudo? Certo, entendi. Então agora eu quero voltar a minha atenção para a jurada Raíssa. Já sabemos então, senhora Raíssa, que o senhor Jefferson disse que manteve um relacionamento amoroso com a senhora. Então eu pergunto, quantos anos durou essa relação? O nosso relacionamento durou apenas 2 anos. 2 anos? Sim. Certo. Quantos anos, eu pergunto, fazem que essa relação terminou? Ou seja, acabou mesmo? Isso foi há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Pode registrar aqui para nós, Nicole. 10 anos atrás que acabou o relacionamento. E agora eu tenho umas perguntas um pouquinho mais difíceis para lhe fazer. E vão ser essenciais para a continuidade do nosso processo. Depois do fim do relacionamento, restou alguma mágoa ou ressentimento desse relacionamento? Nenhuma, está tudo no passado. Tudo no passado? Isso. Então, a senhora está dizendo para nós que a senhora não sente vontade de bater, espancar ou, quem sabe, matar o réu nessa noite? Não, nenhuma. Não? Não guarda mágoa, então? Depois de passar 10 anos, a senhora manteve algum relacionamento com ele? Não. Nada? Nada. Nem WhatsApp, nem Instagram, curtida no Instagram, nada? Nada, ficou tudo no passado. Não? Bloqueou, então, o Instagram dele? Sim. Certo. Eu não sei se a defesa gostaria de fazer alguma pergunta, mas eu considero que a jurada pode permanecer. Pode permanecer? Certo, obrigado, dona Raíssa. Então, que fique registrado que nós vamos manter a jurada Raíssa. Senhor Jefferson, dito isso,
faço o mesmo questionamento que eu fiz para o senhor Gustavo. O senhor gostaria de expor um sentimento, de expor algo para a sua defesa nesse último momento? Como eu havia dito antes, nossa prioridade é sempre manter a ética e a maior responsabilidade possível. E como dono, a minha maior prioridade é manter todos seguros. Certo. Então, sempre a missão, a meta era manter todos seguros. É isso? Isso. Certo. Sem mais perguntas para o réu, eu dispenso. Muito obrigado pelo seu depoimento. Você pode tomar o seu lugar, senhor Jefferson. E agora nós iremos para os debates, ou seja, as considerações finais. Eu gostaria que a Ana entregasse ao doutor Cauã o microfone. E aí depois, com a palavra, a doutora Kathleen. Na verdade é o contrário, né? Desculpa. Primeiro a doutora Kathleen e aí depois o doutor Cauã com as considerações finais. Vocês têm o máximo de 10 minutos para tentar convencer os jurados a absolverem ou a condenarem os réus. Eu gostaria que, cadê o Henrique, pudesse, se possível, Henrique, filmar eles agora, tá? Que agora só eles vão falar, não vai ter outra testemunha. Esse é um dos momentos mais importantes do Tribunal do Júri, onde os advogados fazem um resumo de tudo que foi ministrado, de tudo que foi falado dentro desse tribunal, nesse momento, e tentam agora convencer os senhores jurados a votarem a favor do seu argumento. Por gentileza, então, o Henrique está se preparando ali. A doutora Kathleen pode já tomar a sua posição. E quando eu citar o tempo, a senhora pode dar início aos seus argumentos. Certo. Com o tempo, doutora Kathleen. Bom, boa noite, queridos jurados e presentes neste tribunal mais uma vez. Sou a promotora Kathleen. E, primeiramente, a gente precisa analisar cada coisa, cada depoimento e cada prova testemunhadas aqui. E creio que não só eu, mas todos aqui presentes e que prestaram atenção no que foi dito e no que foi apresentado, perceberam a falta de argumentos e provas realmente válidas do lado dos réus. Esses que perceptivelmente não demonstraram respeito algum ou interesse em realmente provar, né, que são inocentes e que não têm 1% de culpa sequer nesse caso. A falta de empatia e postura dos réus durante todo o processo apenas mostra que eles não ligam para as 270 pessoas mortas e nem para aqueles que ficaram vivos. Enchem a boca e o peito para dizer que sim, que estava tudo bem, que sim, as vistorias eram feitas. Mas há provas apresentadas na qual contestam isso. A própria engenheira ambiental da empresa Vale contestou e depois aqui que não, eles não eram, não se doavam e não se interessavam para que realmente fosse cumprida todas as exigências feitas. Ficou claro também no depoimento do senhor Renan que ele próprio se perdeu nas próprias palavras. Disse que fazia os seus relatórios em casa, disse que sequer era algo, como posso dizer, para melhor entendimento. Não era algo que eles realmente ligassem. O que contesta totalmente com o depoimento da senhora Laíse, que disse que não, que eles eram eficazes, que eles procuravam, que eles iam atrás. Fica perceptível para vocês as incoerências? Os depoimentos não batem deles próprios. Isso, para mim, não sei para os senhores, mas é algo preocupante,
Porque se nem eles próprios estão sabendo ligar os depoimentos, será mesmo que são inocentes? Será mesmo que eles não têm culpa? É algo a se pensar. Quanto vale a vida de vocês? Quanto vale a vida do seu namorado, do seu amigo, do seu parente? Porque fica perceptível aqui que para eles a vida humana não vale nada. Que a vida humana, por que eu vou me preocupar? Não sou eu? Eles estavam lá? Não. Eles viram a família deles sendo arrastadas pela lama? Acho que também não. Então, por que eu deveria me preocupar? Por que eu deveria correr atrás? Não vai me afetar. Não é porque não quiseram que as pessoas que depois de 9 anos do caso não conseguiram se recompor, e sim porque eles sequer se preocuparam em dar um apoio, em dar um acalento, que era e é necessário, porque eles se colocaram numa posição do dolo eventual, que é quando você se põe num papel que talvez você não tenha intenção, mas você assume a responsabilidade de que aquilo pode acontecer, mas que você não vai se preocupar com aquilo. Então ficou claro, creio eu, né? Não sei para vocês, não sei como é que vocês vão se portar perante isso, não sei se vocês vão deixar de ser manipulados pela ladainha, pelas palavras vazias de verdade ditas aqui hoje, mas para mim, que estou agindo não só com o meu coração, mas com a razão, que não, eles não são inocentes e não, eles não procuraram, não, eles não estavam ali para cumprir com seus deveres. Isso ficou claro em cada resposta dada, por exemplo, pelo Sr. Jefferson. Foi pedido por você, Sr. Jefferson, para ser repetida mais de 3 vezes a mesma pergunta. O Sr. Gustavo sequer teve a capacidade de responder uma pergunta simples. Para alguém que alega ser inocente, é estranho, esquisito, não saber defender a própria tese, não saber prestar atenção na pergunta que vai ditar se ele vai ser livre ou se ele vai ser preso. Isso é um comportamento de uma pessoa inocente para vocês? É algo a se pensar também. Quando a gente se coloca no lugar do outro, e é isso que eu peço humildemente para que vocês façam, a gente percebe e a gente se revolta com tamanha irresponsabilidade e tamanha falta de respeito. Poderia ser vocês aqui depondo no lugar do senhor Clayton, poderia ser vocês depondo aqui no lugar da senhora Maria Luísa, que com nessa idade teve que vir aqui se depor a essa humilhação, se expor desse jeito, porque aqueles dois ali não tiveram a capacidade e o entendimento de que com uma empresa daquele porte, eles precisam ser responsáveis. Porque se você não tem responsabilidade, você não abre uma empresa. Você fica onde uma pessoa irresponsável fica. E não foi isso que foi feito. Então fica ainda mais claro que eles assumiram sim a responsabilidade para com a vida daquelas pessoas e para com qualquer coisa que fosse afetada pela empresa, tanto como o meio ambiente, que até hoje não se reestruturou. O que afeta ainda até hoje, depois de 9 anos, a vida do Sr. Clayton. Percebe-se a tamanha falta de senso e ética? Encheram a boca aqui hoje para falar que eram éticos? Isso não é ética. Isso é falta de senso, falta de respeito e falta de empatia. Então, queridos jurados, peço que não sejam coniventes com o assassinato de 270 pessoas, porque não foi morte, não foi acidente do nada, foi irresponsabilidade. E ficou claro isso aqui pelo próprio lado deles, que não tiveram a capacidade de mostrar que são inocentes. Mostraram, pelo contrário, que são mais culpados do que nunca. Então, pensem com o coração de vocês, com a alma de vocês. Esqueçam por um momento a lei e abram o coração de vocês. Imaginem vocês aqui depondo
sobre como foi difícil ver o marido e o filho sendo arrastados pela lama sem que vocês pudessem fazer nada. Pensem que vocês poderiam estar depondo aqui por falta de respeito, responsabilidade, ética. E sabe apenas do porquê? Ganância. Tudo isso por dinheiro. Cuidar e fazer vistoria demanda dinheiro, demanda tempo. Não é impossível, é trabalhoso. E para vocês, o quão trabalhoso é uma vida? O quanto vale uma vida? Vale 270 mil? 500 mil? Porque para mim uma vida é impagável. E 270 vidas foram ceifadas de maneira precoce. Vidas no quais possuíam desejos, anseios, vontade de amar e vontade de fazer diferença. Imagine isso de vocês serem arrancados, sem que vocês pudessem fazer nada, sem ser culpa de vocês. Imaginem o seu marido ser tirado de você na sua frente, o seu filho morrer na sua frente. Imaginem você precisar vir aqui depois de 9 anos, porque a justiça ainda não foi feita, depor sobre algo que machuca o teu coração, que quebra a tua alma. Então é por esse motivo que eu peço que vocês votem para o condenamento desses 2 réus, que não assumiram a responsabilidade dada por eles mesmos, porque foi decisão deles abrir uma empresa, foi decisão deles arcar com as consequências, que até agora não arcaram. E por quê? Vocês vão mesmo querer continuar sendo coniventes com mortes inocentes? Vocês querem mesmo carregar esse peso de ter sangue inocente na mão de vocês? Pensem sobre isso. Pensem sobre o quão desrespeitoso foi e o quão desrespeitoso continua sendo esses 2 homens saírem pela porta da frente desse tribunal, enquanto talvez a senhora Maria Luísa e talvez o senhor Cleiton não consigam nem dormir ainda, com medo da casa ser levada, se é que eles ainda têm a casa própria deles, né? Porque isso foi lhe tirado também. Então pensem, não custa pensar, só pensem. Pensem que durante os depoimentos não houve nada, não houve arrependimento, remorso, vontade de demonstrar que é inocente. Vocês vão mesmo liberar pessoas que nem eles próprios quiseram mostrar que são inocentes? Se eles não quiseram, por que vocês vão querer provar isso? Por que vocês vão querer contestar algo que eles próprios mostram que são? A cada atitude, a cada fala, a cada olhar, a cada conversa paralela, eles mostram cada vez mais falta de respeito pelas 270 mortes e pelas pessoas afetadas por isso. Então, queridos jurados, peço-lhes humildemente que pensem se queriam que vocês fossem uma das 270 pessoas. Pensem que vocês podem ser as próximas 270 pessoas se eles continuarem livres. Pensem que poderia amanhã, ou talvez até daqui a pouco, algum familiar de vocês ter que depor porque vocês morreram. Ou vocês ter que depor porque seu familiar morreu, porque 2 pessoas não quiseram arcar com as responsabilidades que lhe foram dadas. Por escolha própria, ressalto. Sem mais, doutora. Obrigado pelo depoimento. Doutora Kathleen. Agora, vamos com as considerações finais da defesa. E aí depois vamos para a votação dos senhores jurados. Só peço que os senhores advogados falem bem próximo do microfone para podermos escutar. Certo? Pode ser. Obrigado, doutor. Boa noite a todos aqui presentes nesse tribunal. E boa noite, juradas. Eu sou o advogado de defesa Cauã e peço pelos meus clientes e nós da defesa que sentimos muito pelas vítimas causadas pelo desastre e peço 1 minuto de silêncio em nome da honra dos acidentados. Tá. Bom, repetindo.
Boa noite a todos e a todos aqui presentes nesse tribunal. E boa noite, senhoras juradas. Eu sou o advogado de defesa Cauã. Nós, da defesa, e meus clientes, o Gustavo e o Jefferson, sentimos muito por cada vítima e, em honra, peço 1 minuto de silêncio. Senhoras do júri, sua decisão será muito importante para decidir se os meus clientes são culpados ou inocentes. Mas antes de tomarem sua decisão, peço que reflitem sobre isso. Nesse julgamento não estamos apenas julgando nomes, mas sim 2 vidas humanas que têm uma vida, um futuro, uma família e uma sentença de culpa irá gerar consequências para muito além dessas paredes. Bom, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, e nunca vi alguém serem incriminados sem provas. A acusação aplicou bons argumentos, porém não provou que meus clientes agiram com dolo direcional, intenção direta de matar. Leise, Gabriel e Renan nos deram documentos oficiais e evidências, provas de que as barragens estavam em bons estados. E no dia do desastre, notas que mostram que o desastre foi algo repentino e imprevisível. O alarme tocou, mas era tarde demais. Agora sobre as testemunhas. A Maria e o Cleiton falaram que não receberam ajuda dos réus, mas será que não foi por rancor? Após o desastre final, afinal, como eles não saberiam que os meus clientes estavam oferecendo ajuda, mesmo passando na TV e todo público? Bom, a acusação deu bons argumentos bondáveis. Desde o começo, quando os réus vieram algemados para cá, vocês poderiam ter pensado que eles não são boas pessoas. Mas não pensem assim. Todos somos humanos e todos cometem erros. Não se deixem levar. Os réus, meus clientes, ajudaram a comunidade, oferecendo oportunidades de emprego e ajudando economicamente a comunidade. Não julguem por algo que não tiveram culpa. Essa catástrofe foi algo imprevisível, causada de um desastre natural. A acusação trouxe à luz as consequências devastadoras do rompimento das barragens mineradoras Vale Amarelo. Cada vida perdida é uma tragédia que não pode ser subestimada, porém devemos lembrar que Gustavo e Jefferson, como empresários, se comprometeram pela segurança e pelo estar da comunidade ao redor de suas operações, oferecendo ajuda E, além disso, é importante destacar que os réus se comprometeram publicamente a oferecer assistência. E, bom, em nome da justiça e da equidade, peço que declarem Gustavo Henrique Alves de Moraes e Jefferson Gabriel Zincel inocentes das acusações que lhe foram imputadas. Vamos fazer justiça de verdade.
separando emoções compreensíveis desse caso de análise racional, objetiva das evidências apresentadas. Então, obrigado pela atenção. Sem mais. Obrigado, Dr. Cauã, doutora Kathleen. Excelentes argumentações e que fique claro para todos nessa noite aqui. Todo e qualquer questionamento, interrogatório, considerações finais, tudo foi produzido pelos próprios alunos. Eu gostaria que os pais, os que estão aqui presentes, os professores, entendessem isso. Os alunos se dispuseram em criar um próprio enredo, montar um próprio roteiro para eles seguirem e se apresentar para vocês nessa noite. Então, é tudo aqui de forma individual, muitas vezes, de forma singular, criado por eles mesmos. Tá? Eu gostaria que ficasse claro que os argumentos, as considerações finais da doutora Kathleen foram produzidos todos por ela, bem como do doutor Cauã. Agora, então, a gente vai, depois de todo o interrogatório, tanto as testemunhas quanto dos réus, as deliberações, os debates, as considerações finais, nós temos agora um momento, e talvez o mais importante. Eu estou aqui com os quesitos chamados de perguntas, onde os jurados irão responder esses quesitos, afirmando se vão absolver ou se vão condenar os réis. Eles terão um tempo de 5 minutos para votar. Enquanto isso, nós faremos um breve recesso. Só vou esperar aqui o Luiz contar para a gente poder começar a dar início nesse tempo. Um intervalo de 5 minutos.
Atenção, por gentileza, silêncio. Os jurados fizeram a sua escolha, fizeram a votação, e esse juízo gostaria muito de agradecer por esse serviço prestado à nossa sociedade. Por 5 votos a 2, nós temos um veredito. Eu gostaria que nesse momento, enquanto eu fosse ler a sentença, todos ficassem em pé, por gentileza. Nós vamos fazer um breve resumo de tudo que foi exposto, e eu gostaria de aqui, em nome desse tribunal, expor a nossa mais sincera condolência a todos os familiares das vítimas, a todas as famílias que acabaram perdendo seus entes queridos nessa grande tragédia. Diante do exposto, eu julgo procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público para condenar os réus Gustavo Henrique Alves de Moraes e Jefferson Gabriel Zimpel, com os incursos nas sanções do artigo 121, ou seja, homicídio, onde, combinado com o artigo 70, eles tiveram a intenção de matar. Em consequência, eu fixo a pena base de cada réu de 12 anos de reclusão, considerando as circunstâncias agravantes e a gravidade do delito, totalizando 32.240 anos de prisão para cada réu, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, sem a possibilidade de progressão de regime, tendo em vista a extrema gravidade e o elevado número de vítimas. Ou seja, dessa forma, condeno os réus ainda ao pagamento de todas as custas processuais a este juízo. Eu peço que publique-se, registre-se e intime-se os réus. Cidade de Governador Valadares, 4 de julho do ano de 2024. Essa é a sentença. Pessoal, atenção. Vamos finalizar aqui. Como vocês puderam presenciar, esse júri foi um júri completamente simulado.